Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como fazer essa linda luminária. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem e como fazer o fatiamento. A modelagem eu vou mostrar para vocês como fazer no Fusion 360 e o fatiamento no Orca Slicer. Tá? Inclusive, se você colocar aqui uma lâmpada Wi-Fi, você pode controlar pelo aplicativo aqui, ó, a cor da sua luminária e a intensidade do brilho. É uma luminária que tem muita saída, você vai fazer aí, você vai ganhar o seu dinheiro. E eu peço aí para você que gostar do vídeo, que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para incentivar, para eu sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Então, vamos começar. Vamos abrir o Fusion 360. Com o Fusion 360 aberto, vamos dar início à modelagem. Tá? Eu vou iniciar a modelagem pela base. Vamos criar aqui um esboço. Vamos escolher um plano para iniciar o nosso esboço. Eu vou escolher o plano frontal. Eu posso saber visualizando aqui o cubo. Tá? Então, o plano frontal, que é esse aqui, fica aqui na mesma direção desse. Então, esse aqui é o plano frontal, que é o plano XZ. Eu vou clicar nele. Eu vou tentar fazer essa modelagem de maneira que até quem nunca modelou nenhum objeto no Fusion consiga fazer essa modelagem, né, essa luminária. Então, eu já vou começar aqui com o pulo do gato. Sempre nos meus vídeos eu coloco um pulo do gato aí que já é característico. Então, esse pulo do gato é o seguinte: como eu vou utilizar bastante, por exemplo, a ferramenta Line, então para eu não ter que vir aqui o tempo todo na barra de ferramentas superior, selecionar, eu tenho aí uma tecla de atalhos, né? Eu posso clicar S no teclado. Isso aqui pouca gente conhece. Tem gente até que já modela há muitos anos e não conhece essa tecla aqui, que é o esboço de atalhos, onde você pode inserir as ferramentas que você mais utiliza. Então, se tem uma ferramenta que você utiliza bastante e ela não se encontra aqui, basta você pesquisar aqui o nome dessa ferramenta. Por exemplo, escala. Eu tenho aqui já uma ferramenta escala, que é essa aqui. Eu posso remover ela, ou então eu posso colocar a escala de esboço, selecionando aqui e clicando na setinha que está apontada para cima. Tá? Então é assim que você insere atalhos aqui no esboço de atalhos. Tá? Então eu vou começar utilizando aqui a ferramenta linha. Eu vou clicar. Eu vou iniciar a modelagem aqui desse ponto central dos eixos. Eu vou clicar. Eu vou criar uma linha na horizontal para a direita com 50 milímetros. Eu vou digitar 50. Eu vou clicar. Agora eu vou criar uma linha na diagonal. Isso aqui eu não preciso me atentar ainda às medidas, tá? Você cria aqui a linha na diagonal para baixo. E agora na vertical para cima, até o limite aqui do nosso topo, da nossa base, tá? Então eu vou criar aqui a linha. Agora eu vou criar novamente na horizontal para a direita. Também não vou colocar medidas, eu não vou me atentar para isso agora. E agora para baixo, eu vou criar também uma linha com aproximadamente 80 milímetros. Eu vejo aqui, ó, aqui do lado eu tenho as medidas. Então eu clico aqui, puxo uma base aqui para baixo e subo um pouquinho, tá? Então você pode modelar essa forma. A princípio ela está bem estranha, mas é que, como eu falei, eu estou tentando fazer a modelagem para também quem nunca modelou. Então agora vamos colocar as medidas. Vamos clicar S no teclado e eu tenho aqui a ferramenta cota de esboço, que se encontra também aqui em cima, ó, em cota de esboço. E se alguém não encontrou aí a ferramenta Line, aqui em cima ela é a primeira, ferramenta linha.
Então eu vou começar aqui, cota de esboço. Eu vou puxar aqui essa parte superior, vou colocar 2 milímetros. Agora, vou novamente em cota de esboço, vou ajustar o ângulo aqui entre essas duas linhas. Eu seleciono as duas e vou digitar aqui 135, para ele deixar em um ângulo de 135 graus. Agora, eu vou aqui em cota de esboço, eu vou clicar na parte interna dessa linha e aqui em cima nesse ponto. E aqui eu vou digitar 8 milímetros. Agora, eu posso ir tanto pela tecla de atalho que eu acabei de ensinar, quanto lá na barra de ferramentas, tá? Então eu venho aqui em cotas de esboço novamente. E também tem as teclas de atalhos, né? Para cada ferramenta que você pode clicar. Por exemplo, o atalho para essa ferramenta cota de esboço é a letra D. Aí eu vou criar aqui essa cota que vai ser 90. Aí você viu que ele subiu aqui essa ponta. Não é o que eu quero que ele cresça essa base aqui para baixo. Então eu vou pegar Ctrl Z. Eu vou selecionar aqui essa linha. Eu posso fazer essa caixa de seleção ao redor, ou eu posso selecionar apenas essa linha. Aí eu venho aqui em fixar, clico e eu já tenho aqui essa linha fixada. Então ela não vai mais se mover quando eu aplicar a ferramenta de cota de esboço. Eu vou clicar ESC e também, para quem ainda não conhece, para você se movimentar aqui, eu acabei esquecendo, você clica com o botão do scroll do mouse e arrasta o mouse e você movimenta o seu desenho pela área de trabalho. Para você aproximar e afastar, você rola a bolinha do mouse. Então, agora vamos aqui na cota de esboço, vamos clicar 2 vezes para editar e eu vou digitar 90. Agora sim, ficou do jeito que eu queria. D no teclado. Hoje você vai aprender bastante sobre atalhos, né? Então agora você vai clicar aqui na parte inferior, puxar uma cota de esboço e vai digitar 20. Quando o seu esboço estiver essa forma, você vem aqui em deslocamento. Seleciona a linha de esboço e puxa para dentro e digita aqui -2 milímetros. Para deixar com essa forma que vocês estão vendo aí. Agora você vai criar aqui um arco de 3 pontos aqui em cima. Você vai clicar aqui na parte interna superior da linha interna, aqui nesse cantinho, e vai subir aproximadamente 35 milímetros. Vai clicar e vai criar esse arco aqui. Agora você vai lá na ferramenta cota de esboço, vai clicar aqui na base, aqui na pontinha final do arco e vai criar uma cota de esboço com 35 milímetros. Agora vamos novamente criar um arco de 3 pontos e fechar aqui o nosso modelo. E agora, para finalizar, vamos criar uma linha e vamos transformar essa linha aqui na paleta de esboço. Vamos clicar aqui nessa ferramenta linha de centro e vamos criar uma linha do ponto central para baixo, qualquer tamanho, tá? Não precisa ter um tamanho certo aqui. Vamos nos certificar que o esboço ele se encontra fechado.
selecionando ele a parte interna. Verificamos que sim, ele se encontra fechado. Vamos concluir o esboço. E agora, utilizando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Revolucionar, vamos clicar. As opções dessa ferramenta é o seguinte: primeiro temos que selecionar o perfil. O perfil é o esboço que criamos. Só que se eu selecionar apenas uma parte do esboço, ele vai criar para mim de forma errada, porque eu preciso também selecionar essa outra parte. E quando eu seleciono, ele já não deixa eu selecionar novamente. Então eu vou cancelar. Eu vou aqui novamente na ferramenta Revolucionar. Com o perfil aqui selecionar habilitado, eu vou criar uma caixa de seleção em volta de todo o desenho que eu acabei de criar. E agora sim, ele vai criar para mim a forma correta que a gente fez a modelagem lá. Então a nossa base ela já começa a tomar forma. E agora eu venho aqui em operação, novo corpo, eu vou clicar e vou selecionar aqui novo componente. E vou clicar OK. O próximo passo, vamos renomear aqui o componente clicando 2 vezes, eu vou colocar como base. E agora vamos colocar o nome aqui nesse cilindro. Então, para isso, vamos deixar aqui, vamos rotacionar. Para quem não sabe como fazer, você segura Shift, aperta o scroll do mouse e movimenta o mouse na direção que você quer, tá? Então, você também pode vir aqui na casinha, né, que é o Home, você pode clicar e ele vai deixar o seu desenho em perspectiva. E cada lado desse aqui que você clicar, cada vértice, cada ponto, ele vai deixar a visualização alinhada de acordo com o que você clicar. Para eu colocar o nome, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, construir. Que eu vou criar um plano de deslocamento aqui. Eu vou clicar e eu vou colocar esse nome no nosso plano frontal. Então eu vou clicar aqui no plano frontal e eu vou puxar aqui com a setinha um plano que ultrapasse a extensão aqui da base. Como eu sei que eu ultrapassei, eu posso mover aqui a visualização, ó, e eu vejo que o plano ele passou aqui da base. Então eu vou trazer ele um pouquinho mais para perto. Eu não posso deixar ele para dentro, eu quero que ele fique passando aqui, eu posso deixar passando em qualquer tamanho, tá? Mas vamos deixar um pouquinho perto para facilitar. Então aqui ele ficou com aproximadamente 64 milímetros. Eu vou clicar OK. E a partir desse plano, vamos criar um esboço. Novamente, vamos clicar aqui na ferramenta de esboço e vamos clicar no plano que acabamos de criar. Ele vai mostrar a vista frontal e é aqui que vamos inserir o texto. Para criar o texto, vamos aqui em Criar, Texto. Vamos selecionar e vamos criar uma caixa de seleção de ponta a ponta da nossa base. Eu estou fazendo isso para facilitar, centralizar o nosso texto aqui na base. Então eu vou digitar o texto, eu vou colocar aqui o mesmo texto lá da base que eu mostrei para vocês. Aqui em fonte eu utilizei aqui essa fonte aqui, Arial Rounded, tá? Então vocês podem utilizar a fonte que vocês quiserem ou podem fazer aqui utilizando a mesma fonte que eu fiz. Aqui em altura você vai escolher o tamanho da fonte. Vou colocar aqui 40. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Vou deixar 30 para não ficar muito grande. E aqui em alinhar ao centro eu vou clicar. E alinhar ao meio eu vou clicar também. Vou clicar OK.
e vou concluir o esboço. Agora eu tenho aqui um texto que se encontra na frente do cilindro e agora eu quero fazer aqui a extrusão negativa desse texto na base. Então eu venho aqui em criar alto relevo. Eu vou clicar aqui em alto relevo e aqui nas opções do menu flutuante eu tenho aqui perfis de esboço, selecionar. Eu vou selecionar o texto e faces. Eu vou clicar e vou selecionar a face onde eu quero inserir esse texto. Eu vou clicar aqui e aqui você percebe que o texto ele já criou aqui um alto relevo na base com o texto que acabamos de criar. Só que não é o que eu quero aqui um baixo relevo. Então eu venho aqui e clico aqui em baixo relevo. Só que como eu tenho a borda da base com 2 milímetros, eu não posso deixar aqui a profundidade de menos 2 milímetros, senão eu vou acabar cavando essa base e não vai funcionar na hora da impressão. Então eu vou deixar aqui com menos 1 milímetro. Eu vou clicar OK e temos aqui um baixo relevo na base. Então a base ela já está sendo construída aí, já estamos quase finalizando. Vamos dar agora um toque final, né, para melhorar a aparência dessa base. Vamos aqui criar um esboço. Vamos selecionar o topo da base. Primeira coisa, S no teclado, criar uma linha e vamos criar uma linha de construção. Vamos, a partir do ponto central até no topo, passando um pouquinho aqui da base, vamos criar essa linha de construção. Agora vamos aproximar, rolando o mouse, o scroll do mouse. E aqui nessa parte que é a borda, vamos criar umas saliências. Vamos aqui com a ferramenta Align, vamos desmarcar as linhas de construção. E aqui, um pouquinho acima do centro da dimensão aqui da borda, que é de 2 milímetros, não façam no centro e nem abaixo do centro, façam um pouquinho acima. Vamos criar uma linha na horizontal de aproximadamente 2,4 milímetros. E depois uma linha na vertical para cima com aproximadamente 2 milímetros. E agora para o lado, com o dobro desse tamanho, com 4 milímetros. Agora você vai selecionar, criar uma caixa de seleção em volta dessas linhas, ou vai clicar 2 vezes na linha que ela seleciona todas elas, e vai vir aqui na ferramenta espelhar. Aqui você vê os objetos, 3 objetos selecionados, que são as linhas que acabamos de criar. Se elas não estiverem selecionadas, vai aparecer aqui para você selecionar, você apenas clica 2 vezes. E aqui em linha de espelhamento, você vai clicar e vai selecionar a linha que é a linha de construção. Ele vai espelhar esse mesmo formato de acordo com a linha de construção. Vamos clicar OK. Agora, vamos selecionar, criar uma linha, uma caixa de seleção em todas as linhas. Se eu clicar 2 vezes, eu só vou selecionar a metade. Eu posso também clicar 2 vezes, segurar Shift e clicar 2 vezes do outro lado. Agora vamos aqui em criar padrão circular. Cliquei em padrão circular e automaticamente ele mostra os objetos selecionados e pede para a gente selecionar um ponto central. Eu vou clicar aqui e vou selecionar o ponto no centro da base.
aparece aqui na caixa de seleção 3, né, uma quantidade de 3. O que é isso? Ele vai criar, a partir do ponto central, 3 objetos com a mesma distância um do outro. E se eu for aumentando aqui, ele vai aumentando a quantidade de objetos e vai posicionando eles nas mesmas distâncias. Tá? Então eu vou aproximar e eu vou digitar aqui aproximadamente 30. Aí eu vou verificar aqui o formato, que não é o que eu quero. Eu quero que fique igual, tanto essa parte que ele vai remover da base, quanto essa outra parte aqui em cima. É como se fosse uma engrenagem. Eu quero deixar os dentes da engrenagem quase do mesmo tamanho. Então eu posso ir adicionando aqui. Eu vou digitar 40. Ó, 40 não ficou bem certinho o tamanho, mas já ficou legal. Então eu vou deixar 40. Eu vou clicar OK. Aí também vai a modelagem, quando você faz, ela vai muito da sua percepção. Se você estiver modelando e achar que o seu modelo ele já se encontra da forma que você quer, você pode deixar. Então vamos agora aqui nessa ferramenta círculo por diâmetro central. Vamos clicar aqui no centro e vamos criar um círculo, passando um pouquinho aqui da engrenagem que acabamos de criar. Clicar ESC. E vamos clicar aqui dentro para nos certificarmos que os polígonos, né, que o polígono está fechado. Com ele fechado, vamos concluir o esboço. Vamos clicar aqui em Home, ou rotacionando, segurando o Shift, apertando o scroll do mouse. E agora vamos aqui em Extrusão, com o polígono que acabamos de criar, o esboço selecionado, ou então você clica aqui em extrusão e seleciona ele. Você vai aqui na setinha e vai puxar para baixo até ele passar aqui da base. Então, quando fazemos isso, ele entende, né, o Fusion, que queremos subtrair essa parte, e realmente é isso que queremos fazer. Se não aparecer essa subtração, você vem aqui em operação e seleciona cortar. OK. E pronto. Temos aqui, ó, a nossa base com esse detalhamento que fica muito bacana. Inclusive, vocês podem utilizar essa modelagem que eu estou mostrando para vocês para modelar vasos. Agora vamos fazer o furo, onde vamos colocar o bocal da lâmpada aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil. Você vai clicar aqui em furo e vai selecionar aqui o ponto central. Ele vai criar um furo com a ferramenta furo e você vai apenas digitar aqui a largura do bocal que você adquiriu aí para colocar nessa luminária. O bocal que eu estou utilizando aqui, ele tem 35 milímetros de diâmetro, então eu vou colocar 36. Sempre deixe passar 1 milímetro para não ficar muito apertado quando você for inserir. Vamos clicar OK. Temos agora o furo. E agora vamos colocar o local onde vamos passar o fio do bocal. Aqui temos a parte frontal e eu quero colocar esse furo aqui na parte de trás da base. Então vamos posicionar aqui mais ou menos que ele fique com a parte de trás virada para cá, né, que é a parte posterior. Vamos clicar aqui em criar esboço e vamos criar um esboço aqui na parte aqui no esboço XZ. Então ele vai levar a vista para a parte de trás. Vamos aproximar. Temos aqui um eixo de linha verde que é o centro aqui. Podemos ver
por aqui pelo ponto central. Então vamos criar aqui um círculo por diâmetro central, vamos passar o mouse pelo centro e vamos puxar ele para baixo. Ele se liga magneticamente ao centro lá, então ele fica alinhado. Eu vou criar em qualquer lugar aqui, só para a gente ter uma noção, e eu vou criar um círculo de 6 milímetros. Clicar Enter. E agora eu posso posicionar esse círculo um pouquinho mais para baixo, utilizando aqui a cota de esboço, clicando aqui no centro e clicando no centro desse de onde queremos fazer o furo, no centro do esboço. Eu vou digitar aqui 85, ele ficou muito baixo, eu quero ele um pouquinho mais alto, vamos colocar ele com 80 milímetros. Vamos concluir o esboço. Agora vamos aqui utilizar a ferramenta extrusão. Ele automaticamente selecionou o esboço. Vamos posicionar aqui para visualizarmos melhor. Temos uma setinha aqui que ele cria e vamos puxar essa setinha para ele atravessar a base e criar o furo. Como eu falei, quando criamos interseções de extrusão, geralmente o Fusion entende que queremos fazer uma remoção de material. Tá? Então ele já adiciona aqui na operação cortar. Vou clicar OK. Então agora temos aqui a base da luminária modelada. Você viu aí, né, uma modelagem muito fácil. Vamos colocar uma cor, né, na base. Vamos clicar aí no A do teclado. Vai aparecer aqui essa ferramenta aparência, essa ferramenta flutuante aqui. Vamos clicar, se ela aparecer minimizada, vamos maximizar. E aqui vamos selecionar aparências do Fusion. Eu gosto de utilizar cores só para identificar. Não quer dizer que eu vá colocar a cor aqui e depois que eu vou imprimir com a mesma cor. A não ser que você queira mostrar para o seu cliente, para ele ter uma noção de cores, aí você vai escolher uma cor aqui bem aproximada com o modelo que você vai fazer. Eu venho aqui em tinta, com brilho. Eu vou colocar aqui a cor amarela. Eu posso jogar ela direto aqui na base e também posso arrastar ela até aqui no componente. Então, eu vou minimizar a barra de ferramentas e vou começar agora a modelagem da parte superior aqui da nossa luminária. Essa é a parte que eu considero ainda mais fácil de modelar. Eu vou mostrar para vocês como utilizar uma nova ferramenta. Para quem ainda não conhece, que é essa ferramenta bem aqui, em sólido, criar forma. Vamos clicar nessa ferramenta. E aqui, quando clicamos, temos várias formas: caixa, plano, cilindro, quadball e face. E aqui temos alguns modificadores e algumas outras ferramentas. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em cilindro. Quando eu clico, ele me pede para selecionar um plano. E eu vou selecionar o plano de base, que é o plano XY. Esse plano bem aqui. Eu vou clicar no plano e vai aparecer um X na ponta da setinha do mouse. Eu vou clicar no centro aqui da base e eu vou puxar esse arco não, né? Esse círculo até a borda da luminária. Não precisa ser tamanho perfeito. Você puxa aqui, você viu que ficou aproximado com a borda, você vai clicar. Ele vai criar essa forma de um cilindro aberto, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E agora eu tenho aqui a caixa de ferramentas cilindro e eu tenho algumas opções. O primeiro é o diâmetro. Eu posso colocar aqui 115 para acertar o diâmetro. Aqui eu tenho faces do diâmetro
e eu tenho 8 faces. Aqui eu vou colocar 30, só para fazer um teste. Eu quero mais faces, 38. Também eu quero um pouquinho mais, 46. Pronto, tá ok aqui, 46 faces do diâmetro. E agora em altura, eu quero que essa parte superior da luminária que ela tenha 20 centímetros aproximadamente. Então eu vou digitar 200 aqui, 200 milímetros. E aqui em faces de altura, eu vou deixar 4, direção apenas um lado e simetria nenhuma. Eu vou clicar OK. Temos aqui a parte superior, né, criando forma. Agora eu vou criar aqui a parte que vai encaixar na base. Eu posso clicar 2 vezes aqui na parte inferior. Eu venho aqui na ferramenta editar forma ou modificar, né? Eu clico nela e eu tenho aqui a ferramenta que eu posso mover em todos os eixos Z, X e Y. Eu posso dimensionar, eu posso mover e eu posso rotacionar. O que eu vou utilizar agora, eu vou segurar Alt no teclado e venho aqui em mover no eixo Z e vou puxar para baixo, que eu vou criar, eu vou extrudar essa parte inferior. Eu vou criar aqui uma forma a partir da linha de base. Então aqui eu consegui extrudar, ela criou aqui essa parte inferior. Mais uma ferramenta aí para você aprender. E agora eu venho aqui e clico OK. Vou ensinar para vocês mais uma ferramenta. Eu vou clicar 2 vezes aqui nessa linha. Eu vou vir aqui em modificar e eu vou inserir aresta. Ele criou uma aresta aqui para baixo. Eu vou subir um pouquinho essa aresta. Eu vou deixar ela praticamente no topo da base, alinhado. Aqui não precisa ficar perfeito. E eu vou clicar OK. Agora vamos selecionar aqui, criar uma caixa de seleção, porque automaticamente ele baixou as linhas. Então eu vou aqui na ferramenta modificar e eu vou subir um pouquinho aqui essas linhas até ficar onde eu queria, né? Essa parte aqui é do centro alinhado com a parte superior da base. Clicar OK. Agora eu vou clicar 2 vezes aqui nessa linha, na terceira linha, modificar, e vou subir também um pouquinho, praticamente com 2,1 milímetros, 2 milímetros. Agora vamos começar a criar a forma. Para fazer isso, vamos clicar 2 vezes em uma linha e ela vai selecionar todo um conjunto de linhas que estiverem conectadas, tá? Com essa linha que eu cliquei 2 vezes. Você viu que se eu clicar 2 vezes na borda, ele seleciona todas elas, e a mesma coisa acontece aqui. E eu vou selecionar intermitentemente as linhas. Eu vou selecionar uma, eu vou passar outra linha e assim por diante. E eu vou selecionando até eu fechar todo o círculo. Eu posso segurar Shift, que as linhas não vão se desselecionar, né, e girar aqui o mouse. Aí eu clico Ctrl no teclado e vou selecionando as linhas. Aí eu vou rotacionando, né? Eu vou até mostrar para vocês. Eu soltei aqui as mãos, as linhas continuam selecionadas. Eu estou movendo aqui sem clicar em nada, sem segurar nenhuma tecla. Eu vou girando aqui. Aí agora eu seleciono Ctrl, clico 2 vezes e assim sucessivamente, até eu fechar toda a seleção.
sempre passando uma linha. A princípio parece difícil, mas é bem tranquilo. Pronto, selecionei todas elas. Agora eu venho aqui embaixo, nessa vista aqui eu posso até clicar aqui em frontal. Eu vou segurar Ctrl e criar aqui uma caixa de seleção entre essa linha do centro e a linha de baixo, que eu quero desselecionar essas linhas. Eu quero deixar selecionado apenas desse ponto até a parte superior. Agora, uma vista em perspectiva, eu posso clicar aqui na casinha. Eu vou clicar aqui em modificar. Eu vou aproximar aqui dos eixos e venho aqui na ferramenta, que é essa ferramenta de escala, aqui no eixo XY. Então eu vou puxar um pouquinho ela para fora, até eu deixar a forma da luminária como se fossem ondas aqui, ó. Então eu puxei um pouquinho, vai da sua percepção. Vou clicar OK. Agora eu posso desselecionar. Clico duas vezes aqui no topo, venho novamente modificar. Venho aqui em escala no eixo XY, vou fechar um pouquinho. OK. Aqui no meio a mesma coisa, eu vou clicar, eu vou modificar, eu vou em escala, eu vou fechar também um pouquinho para dar essa forma. Você pode criar da forma que você quiser aí. Eu só estou mostrando aqui uma opção, mas aí quem modela, né, quem controla a sua modelagem é você aí que está assistindo. Então, agora eu vou clicar aqui duas vezes nessa parte entre o topo e o meio e segurando o Ctrl duas vezes também aqui. Vou lá na ferramenta editar forma e vou rotacionar aqui no plano XY até deixar com essa forma aqui. OK. Vou concluir a forma e eu tenho agora a parte de cima da luminária modelada. Eu vou aqui ocultar a base, ó, inclusive o encaixe dela na base. Agora, para eu poder exportar essa modelagem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu crio esse tipo de modelagem, eu vou aqui em corpo, ele vem para cá. Então ele fica como uma modelagem de malha. Tá? Então, para eu poder exportar e utilizar como modo vaso, eu vou precisar fechar aqui a parte de cima e a parte de baixo. Então, para fazer isso, eu venho aqui na linha de tempo, né? A linha de tempo ela vai criando os passos que utilizamos para a modelagem. Então, eu venho aqui, ó, na forma 1, eu vou clicar com o botão direito, eu vou editar, eu vou ocultar a base para facilitar. Eu venho aqui em cima e vou clicar duas vezes nessa linha aqui da parte superior. Eu venho em modificar, eu vou preencher o furo, eu vou clicar aqui e aqui vai ficar bastante deformado. Então eu venho aqui em modo de preencher furo, vou clicar e eu venho aqui em retrair e aqui embaixo em manter dobras. Eu quero manter a forma que eu utilizei na modelagem. OK. A mesma coisa eu vou fazer aqui na base. Eu vou selecionar, clicando duas vezes na linha de base, modificar, preencher furo. Ele já pega automaticamente as configurações anteriores. Eu vou clicar OK e agora eu vou concluir forma. Ao concluir forma, você vê aqui no corpo 1, que é essa parte de cima da luminária, ele já se transforma em um sólido. Ele não fica mais como malha. Então agora vamos clicar duas vezes e vamos renomear parte superior da luminária. E aqui eu vou colocar como base da luminária. E eu vou aqui desocultar. Então eu tenho aqui agora
a modelagem, né, da nossa luminária. Como vocês puderam ver, muito tranquilo para fazer essa modelagem. E agora vamos exportar para utilizarmos lá no Orca Slicer, né, e fazermos o fatiamento. Vamos exportar a parte de cima, clicar com o botão direito, salvar como malha. Pode deixar padrão aqui na caixa de ferramentas, vamos clicar OK. Ele já pega o nome que colocamos lá no corpo e também no componente, arquivo STL, e aqui eu vou salvar em meu computador na pasta Downloads. Eu vou salvar. Agora a parte da base, eu vou clicar com o botão direito, a mesma coisa, salvar como malha, OK, e salvar. Então agora vamos partir para o fatiamento, que é a parte que eu considero ainda mais fácil. Tá? Então vamos abrir lá o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos iniciar o fatiamento aí da luminária que acabamos de criar. E eu vou começar pela base. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é escolher a impressora que vocês vão utilizar aqui embaixo em Printer, que vocês vão utilizar. Lembrando que a impressora ela tem que estar corretamente calibrada, o fluxo, temperatura do material que você vai utilizar, e eu tenho vários vídeos aí no canal ensinando como fazer isso. Tá? Então vamos escolher a impressora. Eu vou utilizar a Creality Ender 3 S1, bico 04. Material que eu vou utilizar para impressão é o Generic PLA. Altura de camada 0.2. Vamos aqui na segunda opção. Eu vou utilizar 3 perímetros. Aqui em camadas de topo eu vou utilizar 3 camadas de topo apenas. E em camadas de base 3 também. Aqui no enfio 15% de enfio. E aqui o tipo de preenchimento eu vou usar triângulos, tá? Então, em velocidade, eu não vou mexer aqui em velocidade porque, como eu falei, você tem que configurar a sua impressora. Eu tenho todos esses vídeos aí no canal, configuração de temperatura, configuração de fluxo, configuração de velocidade. Então aqui eu posso colocar uma velocidade aqui e quando você colocar aí vai ficar ruim. Então é melhor você fazer as configurações conforme a sua impressora, fazer os seus testes de acordo com o seu material, que aí você vai conseguir atingir aí um nível de impressão com uma ótima qualidade, tá bom? Então, vamos agora importar a base da luminária. Vamos clicar aqui em Add, base da luminária, abrir. Temos aqui a base, né, que acabamos de fazer lá a modelagem lá no Fusion. Só que se eu imprimir nessa posição, vai gerar suportes aqui, que não é o que eu quero. Quando eu fiz a modelagem dessa peça, eu já fiz sabendo que eu não queria utilizar suportes nessa base. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar, vamos utilizar aqui essa ferramenta Lay on Face. Vamos clicar aqui no topo, ela vai virar de ponta cabeça. Só que quando eu fizer o fatiamento, as costuras elas vão ficar pela parte de trás. Eu sempre configuro as costuras para elas ficarem na parte de trás da peça. Então, como a frente da nossa luminária ela está para trás, vamos virar para frente, vamos rotacionar. Selecionamos, vamos aqui na ferramenta Rotate e vamos girar em 180 graus no eixo Z. Pronto, agora temos aqui a peça voltada para frente. Vamos agora fazer aí um fatiamento para verificarmos como vai ficar. Aqui, quando eu fiz o fatiamento, eu percebi que ela gerou um brim, não é o que eu quero. E também temos costuras aqui pela parte da frente, né? Eu não quero isso, então eu vou configurar. Vamos aqui em Quality, aqui em cima, que são as costuras, elas estão alinhadas, vamos clicar e vamos colocar as costuras para trás da peça.
E agora vamos tirar o Brim, vamos aqui em Order. E aqui em Bad Adhesion temos o Brim Tape, ele se encontra automático, vamos clicar e eu não quero Brim nessa peça, então eu vou colocar no Brim, tá? Agora vamos fazer o fatiamento. Pronto, agora eu tenho as costuras pela parte de trás da peça. Eu não tenho mais o Brim e temos aqui a nossa peça fatiada, tá? Então, vamos agora enviar para impressão, né? Exportando aqui o G-Code, salvando no cartão de memória e mandar brasa, tá? Então, após a impressão, eu vou configurar a parte superior, que eu vou utilizar o modo vaso, o Vase Mode, tá? Então, vamos lá, vamos ver aí a impressão dessa parte da base, aí eu volto para mostrar para vocês como fazer o fatiamento da parte superior. Com a impressão da base finalizada, vamos agora fazer o fatiamento da parte superior. Vamos voltar aqui em cima em Prepare para termos acesso aqui à mesa de impressão. Vamos selecionar, vamos excluir apertando Delete. Agora vamos importar a parte superior da luminária. Temos aqui a parte superior pronta, né, para fazer o fatiamento. Só que agora eu vou utilizar o modo vaso, né, o Vase Mode, que facilita muito porque ele faz a impressão de forma espiral e não deixa costuras. Eu inclusive tenho um vídeo no canal mostrando como fazer esse tipo de impressão, tá? Então, a primeira coisa aqui no Orca Slice se você não sabe onde encontrar os comandos, você pode utilizar essa lupa e digitar o nome do comando, que fica muito fácil de fazer. Tá? O modo vaso ele se encontra aqui, ó. Aqui na camada, na aba Others, aqui em Special Mode, tá bem aqui, Espiral Vase. Mas vamos supor que você esteja aqui na aba Quality, aí pô, não sei onde se encontra o modo vaso. Eu venho aqui na lupa e eu digito aqui só as 3 primeiras palavras, né? Aí ele já mostra aqui, ó, Special Mode, Espiral Vase. Eu vou clicar, ele já leva a gente para a aba onde se encontra e fica aqui, ele fica piscando, né? Ele fica na cor verde, tá? Então é só você clicar aqui, Spiral Vase, aí ele faz aqui um alerta, né? Ele fala que vai gerar apenas um perímetro, que ele vai desabilitar as camadas de topo e outras opções. Eu vou clicar Yes, porque eu quero utilizar o modo vaso. E agora vamos fazer um fatiamento. Aqui eu tenho o modo vaso já ativado, só que o modo vaso, né, ele vai deixar para gente a camada de base. E nessa impressão aqui da nossa luminária eu não quero utilizar a camada de base. Então eu vou aqui na segunda opção, na segunda aba, e aqui eu venho, ó, Bottom Shell Layers. Eu vou colocar 0 aqui, porque eu não quero a camada de base. E também agora vamos aqui em Quality. Eu vou ensinar também mais um pulo do gato para vocês. Vamos fatiar. Quando eu faço o fatiamento, ele mostra aqui o perímetro com a cor laranja. E aqui em cima eu tenho essa legenda, né? Então aqui eu sei que a cor laranja, ó, eu posso clicar, inclusive ela vai ocultar, eu clico novamente, ela aparece. Então, esse perímetro aqui, ele é aqui, ó, Alter Wall, tá? Então, eu quero deixar essa parede dessa impressão no modo vaso um pouquinho mais resistente. Principalmente porque eu vou utilizar um bico 04 para impressão dessa parte aqui da luminária. Então, eu posso vir aqui, ó, aqui em Quality, e em largura da linha, eu procuro essa opção aqui, Order All,
eu venho aqui, ó, e eu digito 0,6 milímetros, tá? Que aí ele vai deixar, mesmo você utilizando um bico 0,4, ele vai deixar as paredes aqui dessa parte superior um pouquinho mais resistentes, tá? Então agora eu vou fatiar. Eu não tenho aqui a camada de base, né? A peça se encontra da forma que eu quero. Se você estiver utilizando um bico 0,6, 0,8, aí você também pode deixar ainda um pouquinho mais resistente, tá? Vai ficar muito legal. Então aqui basta você exportar, clicando aqui em exportar o G-Code e enviar para impressão. Se por acaso você tiver com problema de adesão aqui na mesa, você pode utilizar o Brim para imprimir essa parte aqui. Você vem aqui em Order e aqui, ó, Brim Tape, você pode habilitar o Brim automático. Vamos fazer o fatiamento e aqui ele vai gerar um Brim que vai facilitar a adesão da peça na mesa de impressão. Então agora você manda imprimir, que eu venho aqui fazer a conclusão, né, do vídeo com vocês, mostrar como fazer a montagem lá da luminária, colocar o bocal na base e explicar algumas situações para vocês. Vamos lá. Bom, então após a impressão, né, eu vou mostrar para vocês aqui novamente a luminária, tá? Eu vou tirar aqui a parte superior. Aqui a parte superior, como ela ficou bem legal a impressão dela. Bem resistente também, porque eu imprimi bico 0,4 com a espessura de extrusão, né, 0,6. Esse material aqui é PLA verde translúcido. E aqui eu tenho a base. Eu imprimi com esse PLA aqui, ele é um PLA creme, tá? Aqui temos a lâmpada, uma lâmpada de LED Wi-Fi que você pode controlar por aplicativo, tá? E aqui eu vou remover a lâmpada. E aqui eu tenho o bocal, que ele é encaixado lá naquele furo que fizemos na base, no furo. Aqui o interruptor, né? Temos o interruptor no cabo também. Esse cabo aqui, você pode procurar no Mercado Livre por cabo com bocal para abajur, tá? Então, esse tutorial, ele é para mostrar para vocês que é muito fácil vocês conseguirem fazer a modelagem e impressão e começar a ganhar aí o seu dinheiro com impressão 3D, tá? Então eu fiz isso aqui principalmente para quem está começando, iniciando e já tem aí um objeto, né, que você mesmo pode criar e começar as suas vendas, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho e também deixar os seus comentários, que é muito importante. Eu sempre procuro responder todo mundo. Às vezes passa alguma pergunta despercebida, mas quando eu vejo, eu sempre respondo. Então, era isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!